Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar como eu faço esse cropped de frente única em crochê. Ele é muito fácil, rápido e super econômico. Possui amarração regulável no pescoço e nas costas também. Optei por forrar, vou mostrar como eu faço a aplicação do tecido, mas isso é opcional, se quiser colocar forro ou bojo ou até mesmo os dois. Confeccionei o cropped no tamanho P, mas nesse vídeo vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos. Antes de iniciar o passo a passo, vou primeiro mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like e para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Também convido a me seguirem nas redes sociais, Instagram e Facebook, vou deixar o link na descrição. Por lá pode me enviar sugestões, fotos, resultados de trabalhos e, como aqui, esclarecer qualquer dúvida. Esses são os materiais que vou usar. Aqui tem várias marcas de fios. A maioria possui o Tex de 295, como o Anne e Tex 151, que é esse amarelo canário. Os fios com Tex abaixo de 295, devo usar 2 fios. E com Tex 295, vou usar um fio somente. Isso para que, usando um fio com Tex diferente, eu uso 2 fios para ficar com a mesma espessura de um fio com Tex maior. Então, pode ser confeccionado com qualquer fio, porém todos da mesma espessura. Vou usar a agulha 1,75. Vou usar também um tecido para forrar. Esse é um tecido malha 100% algodão. É o que eu mais indico e é o mesmo que uso para forrar biquínis. Vou usar a agulha de tapeceiro para fazer a costura do tecido e também tesoura para remates. Já estou com a primeira cor de fio e vou dar início ao cropped fazendo um anel mágico. Faço o cropped da mesma forma para todos os tamanhos. Depois do anel mágico, faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou para dentro do anel mágico e vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas de espaço, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos juntos, formando assim um leque. Puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E agora vou virar para fazer a próxima carreira. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, mais uma de espaço, ficando com 4. Vou para dentro do leque e faço leque sobre leque. De 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, vou fazer, no final da carreira, igual eu fiz no início, uma correntinha e um ponto alto no último ponto de base do leque da carreira anterior. Agora eu vou virar para fazer a terceira carreira. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o leque, faço 2 pontos altos juntos. E fica com um total de 3 pontos aqui no início, contando com as 3 correntinhas. Faço mais 2 correntinhas, volto para esse espacinho de uma correntinha e faço mais 3 pontos altos, formando assim um leque. Todos no mesmo espacinho de uma correntinha. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço leque sobre leque. De 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, vou no outro espacinho de uma correntinha entre o leque e o ponto alto e faço um leque igual eu fiz no início.
E nessa terceira carreira ficaram com 3 leques. Agora eu vou virar e para a quarta carreira faço 3 correntinhas, que vai servir de um ponto alto. Vou para dentro do leque e vou fazer leque sobre leque. Depois de formar o primeiro leque dessa quarta carreira, faço uma correntinha e no espacinho de uma correntinha entre os 2 leques, faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou nesse leque do meio e faço um leque. Depois desse leque do meio, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos juntos, igual eu fiz do outro lado. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. E igual ao outro lado, eu fiz 3 correntinhas no início e depois leque sobre leque, eu vou fazer aqui no final da mesma forma. Sem fazer correntinha, vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto do leque da carreira anterior. Agora eu vou virar para fazer a quinta carreira, porém vou trocar de cor. Então, vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar o fio. Se for fazer mais carreiras com as mesmas cores ou tudo da mesma cor, não precisa cortar o fio, é só dar continuidade normalmente. Porque, claro, a quantidade de carreiras com as mesmas cores são opcionais. Então, depois de cortar o fio, venho com minha próxima cor, vou usar a cor laranja. Vou fazer o nó inicial. E toda vez quando for trocar de cor, a última carreira deve estar virada para o lado avesso. E depois de estar do lado avesso, vou dar continuidade como se eu não tivesse cortado o fio. Vou passar ele em cima do primeiro ponto alto da carreira e faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. Depois faço mais uma de espaço. Vou saltar todos esses pontos do leque e vou direto para dentro do leque e vou fazer 3 pontos altos juntos somente. Faço assim para todos os tamanhos e mesmo se não estiver trocando de cor. Então, no início aqui eu não faço leque sobre leque. Depois dos 3 pontos altos dentro do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha entre o leque e o bloquinho de 3 pontos altos e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha, que é entre o leque e o bloquinho de 3 pontos altos e faço 3 pontos altos juntos. Agora não terá mais leques nas laterais, vou fazer leque sobre leque somente no meio. E depois do último conjunto de 3 pontos, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço leque sobre leque. E tudo que eu fizer antes do leque, devo fazer depois. Uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e dentro do leque faço 3 pontos altos juntos, igual eu fiz no início da carreira. E para finalizar, vou fazer uma correntinha e um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior.
ou seja, na terceira correntinha das 3 iniciais que serviu de primeiro ponto alto da carreira anterior. Vou virar para fazer a próxima carreira. E essa próxima carreira vai começar com um bloquinho de 3 pontos. Então, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E no espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o bloquinho, faço 2 pontos altos. Ficando com 3 pontos, faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Chegando no leque, vou fazer uma correntinha e faço leque sobre leque. E depois do leque, vou fazer igual eu fiz antes, em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos, com uma correntinha de espaço. E para finalizar, vou aqui no último espacinho de uma correntinha entre um bloquinho e um ponto alto e faço 3 pontos altos juntos. O ponto alto, que na verdade são as 3 correntinhas iniciais. Vou virar para fazer a próxima carreira e a próxima carreira agora vai começar com um ponto alto. Então, faço uma correntinha para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. Vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E quando a carreira começa de um jeito, ela termina do mesmo jeito. Então, estou começando aqui com um ponto alto, ela vai terminar com um ponto alto. Da mesma forma, com a carreira que começa com 3 pontos, ela deve terminar com 3 pontos. Feito um bloquinho em cada espacinho de uma correntinha, agora eu faço uma correntinha e dentro do leque eu faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha e vou fazendo desse lado igual eu fiz do outro, em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E para finalizar a carreira, deixando igual fiz no início, depois de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto do último bloquinho da carreira anterior, terminando e finalizando com um ponto. E escolhi fazer de 3 em 3 carreiras com uma cor diferente, vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio para trocar de cor. Mas, como havia dito, se não for cortar o fio para trocar de cor, pode seguir fazendo normalmente. E claro, fazer a quantidade de carreiras que quiser com a mesma cor. Somente a primeira cor que eu fiz 4 carreiras. Mas as outras cores optei por fazer 3 carreiras com cada uma. Então, venho aqui com outra cor de fio. Faço o nó inicial. Como já havia dito, depois que cortar o fio e for usar outra cor, a última carreira deve estar do lado avesso.
Vou aqui no último espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o bloquinho e vou passar o fio. E essa próxima carreira vai começar com 3 pontos altos, igual eu fiz na carreira antes dessa última. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos no mesmo espaço, ficando com 3. Feitos os 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Depois de fazer 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, faço uma correntinha e dentro do leque faço um leque, igual fiz nas carreiras anteriores. Depois do leque, vou seguir fazendo desse lado igual fiz do outro, uma correntinha e em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E para finalizar a carreira, vou fazer uma correntinha e 3 pontos altos no último espacinho de uma correntinha, entre o ponto alto e o bloquinho, ficando igual no início. Para a próxima carreira, vou virar, e se essa carreira eu comecei e terminei com 3 pontos altos, a próxima vai começar e terminar com um ponto alto somente, igual na carreira antes dessa última. Faço então 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais uma de espaço, e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha, fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E vou dar continuidade fazendo essa carreira da mesma forma que eu fiz as outras, em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e leque sobre leque. Quando chegar no final da carreira, como ela iniciou com um ponto alto, ela deve finalizar com um ponto alto, então vou fazer um ponto alto em cima do último ponto do último bloquinho. Depois a correntinha que eu vou fazer. E a próxima carreira começará com 3 pontos altos, que vou iniciar dentro do espacinho de uma correntinha entre um ponto alto e o bloquinho. E vou fazendo assim, uma carreira começando com um ponto, uma carreira com 3, uma carreira com um ponto, uma carreira com 3. E como havia dito, todo início de carreira deve ser igual ao final. Se começa com um ponto, deve terminar com um ponto alto. Se começa com um bloquinho de 3 pontos, deve terminar com 3 pontos. E sempre permanecendo o leque sobre leque. E a cada carreira será aumentado um bloquinho. E a quantidade de carreiras que devo fazer. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Para fazer sob medida, deve tirar a medida do pescoço até embaixo do busto, ou até onde quiser, pode fazer até o meio das costas, então é só medir até o tamanho que precisa, que vai ser onde vai fazer o cordão para amarrar, ou pode seguir as minhas recomendações. Devo medir a partir da 5ª carreira, com as cores que estou fazendo a primeira carreira com a cor laranja. A partir dela, da 5ª carreira, devo medir até o tamanho que eu preciso. Como eu vou fazer o tamanho P, vou fazer até ficar com 26 centímetros. A cada tamanho eu faço uma diferença de mais ou menos 5 centímetros. Então, para o PP eu faço mais ou menos 21 centímetros. Para o M, 31 centímetros. Para o G, 36 e o GG, 41 centímetros. Mas claro, pode fazer mais ou menos centímetros. Terminei de fazer aqui todas as minhas carreiras, seguindo o mesmo passo a passo das primeiras. Uma carreira iniciando e finalizando com 3 pontos altos, outra carreira começando e finalizando com 1. Uma com 3 e outra com 1. E depois de terminar de fazer todas as carreiras, até ficar com o tamanho que eu preciso, que contando a partir da 5ª carreira, 26 centímetros para o meu tamanho P, agora eu vou fazer as alças.
Para dar início à alça, venho com a cor principal que eu escolhi, vou fazer o nó inicial e vou aqui no último ponto alto, como a minha última carreira é de bloquinhos, vou passar no último ponto o fio. Se o último ponto da última carreira for um ponto alto, pode passar o fio normalmente. Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E pegando no meio desse mesmo ponto, faço um ponto alto. Ficando com 2 pontos. Vou virar, faço 3 correntinhas, igual eu fiz na carreira anterior. Vou na terceira correntinha, contando de baixo para cima, que é as 3 que eu fiz, que serviu de primeiro ponto alto, e faço um ponto alto. Viro e faço a mesma repetição. 3 correntinhas. Na terceira correntinha, um ponto alto. Viro, faço 3 correntinhas. Na terceira correntinha, um ponto alto. E vou fazendo assim em todas as carreiras. 3 correntinhas, um ponto alto na terceira de base. 3 correntinhas, um ponto alto na terceira de base. Pode ser feita a quantidade de carreiras que quiser, mas deve contar para fazer a mesma quantidade nas outras alças. E para todos os tamanhos eu costumo fazer 37 carreiras. Vou fazendo aqui 2 pontos sobre 2 pontos e quando eu estiver na última carreira, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras da alça. Segui repetindo da mesma forma que eu fiz no início. E fiz a última carreira e uma correntinha, agora eu vou cortar o fio. E a primeira alça já está pronta, agora eu vou fazer a mesma repetição do outro lado. No último ponto alto da última carreira, podendo ser 3 pontos altos ou um bloquinho, devo passar o fio no meio do ponto, fazer 3 correntinhas e pegar no meio do ponto novamente e fazer um ponto alto. E seguir fazendo 3 correntinhas e um ponto alto, igual do outro lado. E aqui na parte de cima, devo trabalhar na quarta carreira, que é onde tem uma alcinha. Vou passar o fio normalmente e fazer igual as alças das laterais. Faço o nó inicial no fio, passo no meio do ponto, faço 3 correntinhas para servir de ponto alto e um ponto alto no mesmo espaço. Viro, faço 3 correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha, contando de baixo para cima. E vou fazendo assim até ficar do tamanho que eu preciso. Eu costumo fazer a mesma quantidade de carreiras no pescoço e nas laterais. No pescoço pode fazer até menos, mas aí fica a escolha de cada um. E depois que eu terminar essa primeira alça do pescoço, vou fazer do outro lado da mesma forma. Na quarta carreira, pego no meio do ponto e sigo fazendo a alça idêntica às outras, com a mesma quantidade de carreiras. Quando eu estiver com as 4 alças prontas, eu volto. Terminei de fazer aqui todas as alças. Para todos os tamanhos, eu faço da mesma forma nas laterais, no último ponto da última carreira e em cima na quarta carreira. E depois das alças prontas, agora eu vou fazer o acabamento por toda a volta. Voltei aqui com o mesmo fio que eu fiz as alças, vou fazer o acabamento da mesma cor. Primeiro faço um nozinho inicial, vou aqui pegar no mesmo ponto que eu fiz a alça, podendo ser um ponto ou conjunto de 3, no mesmo ponto alto que eu fiz a alça, passo o fio e faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais uma de espaço. No mesmo ponto, faço mais 3 pontos altos juntos. Tudo no último ponto alto da última carreira. Vou saltar a segunda carreira e na terceira faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos.
Aqui a próxima carreira que vou saltar também começa com um ponto alto, igual a segunda que eu saltei. Então, em todas as carreiras, a carreira que eu vou saltar vai ser sempre de um ponto alto, e na carreira que começa com 3 pontos, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Para os tamanhos que a última carreira foi de 1 ponto e saltou a segunda carreira de 3 pontos, em todas as carreiras que for saltar, será a que começa com 3 pontos altos, e nas carreiras que começa com 1, fazer um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Vou continuar fazendo aqui até chegar na alça de cima, um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos, e saltando uma carreira de base, e já volto. Terminando de fazer o acabamento nessa lateral e chegando na alça de cima, sobrou uma carreira antes da alça, que é a que eu estou saltando, que começa com um ponto alto. Se tiver sobrando uma carreira ou nenhuma, deve ir direto no ponto alto, onde foi feita a alça, e fazer um ponto baixo. Depois do ponto baixo, passo a alça para o lado direito aqui, para fazer um ponto baixo depois da alça, porém no mesmo ponto, para que ela fique no meio dos 2 pontos baixos feitos na alcinha onde ela também foi feita. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha e 3 pontos altos. Agora eu vou passar para a parte de cima, que deve ser feita da mesma forma para todos os tamanhos, porque como eu fiz a alça na 4ª carreira, entre uma alça e outra tem a mesma quantidade de carreira para todos os tamanhos. Então, depois do conjunto de pontos, vou saltar essa próxima carreira, que é de 3 pontos, e a carreira começa com 1, faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. Vou no meio certinho, que é onde eu fiz o leque dentro do anel mágico, e vou fazer um ponto baixo. Faço assim para todos os tamanhos. Aqui é o meio certinho da peça, que é onde eu fiz a primeira carreira, que foi o leque. Agora, para fazer o outro lado, eu vou fazer os mesmos pontos, porém ao contrário. No primeiro lado, antes de chegar no meio, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Do outro, devo fazer 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Ou seja, são os mesmos pontos, porém começando e finalizando ao contrário. Então, vou saltar a primeira carreira, que é de leque, vou na segunda, que começa com um ponto alto, e faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Vou saltar a próxima carreira, ela começa com 3 pontos, igual do outro lado. Vou na próxima, que começa com 1, que é onde eu fiz a alça, e faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Entre uma alça e outra, ficando com 4 conjuntos. Vou passar a alça para o lado direito aqui e vou fazer um ponto baixo depois dela, porém no mesmo ponto, igual do outro lado. E vou passar agora para a outra lateral da alça, mas antes observo se saltei carreira ou não antes de chegar no ponto da alça. Como saltei uma carreira, que começa com um ponto alto, vou saltar desse outro lado também, para trabalhar somente nas carreiras que começam com 3 pontos altos, para ficar igual do outro lado. Vou saltar essa primeira carreira depois da alça, e na segunda, que começa com 3 pontos, faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Vou seguir por essa lateral fazendo os pontos ao contrário. Salto uma carreira e na próxima 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Se para o meu tamanho eu fiz o conjunto de pontos nas carreiras que começam com 3 pontos, desse lado também devo fazer dessa forma. Ou seja, saltando as carreiras que começam com um ponto somente. Vou continuar fazendo aqui até chegar na outra alça e já volto. Chegando aqui na outra alça,
Fiz os pontos ao contrário, porém a mesma quantidade do outro lado. E no início do outro lado eu saltei uma carreira e na próxima eu fiz o conjunto de pontos. Aqui sobrou certinho uma carreira e na última eu vou fazer o conjunto de pontos. 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E essa carreira é a última, que foi onde eu fiz a alça. Vou passar a alça para o lado direito. E nesse mesmo ponto faço um ponto baixo. Uma correntinha e 3 pontos altos. Vou fazer agora nessa parte de baixo até chegar no leque, o conjunto começando com um ponto baixo, uma correntinha e fazendo 3 pontos altos, em cada espacinho de uma correntinha. Mas primeiro aqui, depois do ponto baixo, eu já faço o conjunto de pontos no mesmo ponto que eu fiz a alça. E vou saltando os pontos altos e em cada espacinho de uma correntinha vou fazendo da mesma forma. Um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Vou fazendo aqui e quando eu estiver chegando no leque, eu volto. Fiz aqui em cada espacinho de uma correntinha um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. E chegando no leque, eu vou fazer dessa forma. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo, tudo dentro do leque. E agora eu vou seguir depois do leque, fazendo em cada espacinho de uma correntinha conjunto de pontos, porém ao contrário. Fazendo 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Do outro lado, eu fiz um ponto baixo primeiro, depois uma correntinha e 3 pontos altos. E aqui eu vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha, começando com 3 pontos altos, depois fazendo uma correntinha e um ponto baixo. Vou fazendo assim e quando eu estiver chegando onde eu iniciei, que foi na primeira alça, eu volto. Chegando onde eu iniciei, fiz o conjunto de ponto em cada espacinho de uma correntinha e para finalizar vou fazer igual eu fiz do outro lado. No mesmo ponto alto da alça, faço um conjunto de pontos. E como desse lado eu estou fazendo os pontos ao contrário, vou aqui no ponto alto e faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Os pontos sendo ao contrário no mesmo ponto da alça. E para finalizar, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Depois faço uma correntinha e corto o fio. E com o cropped pronto, agora eu vou fazer o arremate de todos os fios e volto para fazer a aplicação do tecido. Fiz o arremate de todos os fios. Agora venho com o tecido que vou usar, vou abrir ele. E ele já tem mais ou menos o mesmo tamanho da peça. Vou colocar a peça sobre o tecido e cortar em volta o tamanho certinho, para ficar mais reto e no formato certinho da peça. Cortei certinho em volta de toda a peça, ficando com o mesmo formato, e agora já vou dar início à costura. Então, volto com a agulha de tapeceiro e o fio, o mesmo que utilizei para fazer o acabamento e as alças. Faço um nozinho na ponta e antes de iniciar a costura, eu dobro toda a borda do tecido para dentro e bem em cima da carreira de acabamento. E se quiser, é só usar o alfinete para segurar. Vou costurar somente nas carreiras da borda, mas não devo deixar o tecido ultrapassar essa carreira, porque é ela que tem a mesma cor do fio que vou usar.
Como a peça é colorida, se eu for costurar um pouco mais para baixo, a costura pode aparecer na parte da frente. E para iniciar, primeiro passo o fio no tecido e vou alinhavar, pegando alguns pontos altos desse conjunto de pontos da borda e aparecendo um pouco mais na frente. Pego alguns pontos do conjunto de pontos da borda e apareço um pouco mais na frente. Não precisa deixar os pontos tão próximos, eu já estou pegando o primeiro e último ponto de cada conjunto. Não precisa pegar muito ponto, nem pode pegar muito acima para que o tecido não apareça para fora. Por isso, recomendo pegar bem no pezinho do ponto e, se possível, deixar mais ou menos a mesma distância entre um ponto e outro, somente para ficar mais bonito. Recomendo também não puxar tanto o tecido para que não falte do outro lado. E se quiser colocar bojos, pode deixar uma abertura na lateral para passar ele e colocar dentro do tecido. Vou fazendo a costura aqui até chegar na parte de cima, costurando somente a borda certinho, mesmo que apareça na parte da frente, não dá para perceber porque é da mesma cor. Chegando aqui na parte de cima, lembrando que se quiser deixar uma abertura nas laterais para passar o bojo, pode também. É só parar a costura até uma altura, deixar um espaço e continuar um pouco mais na frente. Agora eu vou dobrar aqui em cima e fazer a costura alinhavando somente no pezinho das carreiras da borda. Como a peça é colorida, não deve costurar muito abaixo, senão aparece os pontos na frente. Vou dar seguimento fazendo toda a costura por toda a volta. Vou dobrando e observando se não está ficando torto ou não estou puxando muito o tecido. E quando eu estiver com toda a costura finalizada, eu volto. Terminei de fazer a costura por toda a volta do tecido, ficando dessa forma. Dei continuidade igual eu fiz no início. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Também convido a me seguirem nas redes sociais, Instagram e Facebook, vou deixar o link na descrição. Por lá pode me enviar fotos, resultados de trabalhos, sugestões e, como aqui, tirar qualquer dúvida. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.